Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. A gente está aqui numa noite chamada Noite da Vitória. Se eu perguntar assim, quem já recebeu vitória? Todo mundo vai dizer que recebeu vitória. Agora, receber vitória é bem bom. O problema é que não tem como a gente conseguir vitória sem passar pela batalha. Não tem um outro caminho. Pelo menos na minha vida, eu só consigo vitória quando eu passo pela batalha. A gente é acostumado no dia a dia ver todas as coisas que acontecem, desde o tempo dos Jogos de Atenas. Paulo, ele fala aqui na própria palavra, que eles corriam, iam atrás, estavam numa batalha, e só um ganhava o prêmio. Aí ele falou o seguinte: só que nós corremos para algo que é muito importante, e mesmo que chegar por último, ganhará um prêmio. E ele diz, os atletas, eles correm e ganham uma coroa de louro. E ele falou, essa coroa logo murcha, cai, acaba com tudo. Nós não, a gente vai ganhar uma coroa de vitória, que não murcha, e ela está preparada, reservada no céu, aleluia. Se fosse só esses dois textos que eu acabei de citar, e que nem falei onde estava escrito, mas que os irmãos sabem, já dava para ser crente, é ou não é? Mas a promessa dele é muito maior para nós. Meus queridos, agradeço ao presbítero Márcio pela oportunidade, pela confiança de chamar que eu estivesse aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu fico muito preocupado quando tenho que ministrar a palavra, porque eu acho muito difícil ministrar a palavra. Eu acho muito difícil. Esses dias um rapaz entregou para mim um cartãozinho e estava escrito assim: conferencista, prego para jovens, adolescentes, mando círculo de oração e tal. Eu falei, esse cara aqui, eu queria ser que nem ele. Ele fez até um cartão. Eu jamais vou fazer um cartão, porque eu acho muito difícil pregar. Eu estava conversando com Deus, apesar de a gente ter um texto, a gente ter uma base do que a gente vai falar, só que a gente precisa um direcionamento sobre aquilo que a gente vai conversar com os irmãos. Tem que ter não é o que eu acho, nem o título da campanha, mas é aquilo que Deus, através do seu Espírito, preparou para a gente hoje aqui. Eu vou pregar, mas vou pregar para mim também. Essa é uma espada que tem dois gumes, você corta para lá, corta para cá. Aleluia. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 16. A gente vai conversar uns minutos e não vou muito além não. Apesar do texto ser exaustivo e a gente poder adentrar muito longe, mas assim como os irmãos, eu também estou cansado. 5 e 12 de Efésios, isso aqui é uma carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, né, só para situar, e ele está falando sobre a armadura de Deus, e o 12 ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as hostes, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Vestida a couraça da justiça também, calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Evangelista Sérgio Capelé, na última quinta, não estava, mas ministrou com uma propriedade muito grande.
E o versículo de número 16 fala o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Amém? Paulo, quando ele conhecia muito bem o exército romano, ele está exatamente no Império Romano, e ele tem a imagem exatamente de um campo de guerra, de um campo de batalha, e ele consegue visualizar um soldado daquela época. O soldado daquela época não tem nada a ver com o soldado de hoje, mas naquela época eles tinham os lombos cingidos, eles tinham as armaduras de defesa, e eles tinham uma arma de ataque. O escudo era uma peça que, se eu perguntar para a criança, qualquer criança, ele já vai lembrar do Capitão América, que tem aquele escudo. Então, você sabe o que é um escudo? E para que serve o escudo? Aí eu vim aqui pregar sobre isso. O que é o escudo? O escudo, ele não é uma arma de ataque. Você não mata ninguém com escudo, até que de certa forma poderia. Mas você vai sempre se defender com escudo. Alguém vai te atacar. E por que você coloca escudo? Aí você vai falar: eu nunca coloquei escudo. Eu vou combinar com os irmãos que a gente está trabalhando numa área espiritual. Certo? Então, a gente coloca um escudo para quê? Para a gente se defender. Se defender do quê? O texto, ele diz que existem dardos. É aquilo que a gente joga. O soldado romano jogava um dardo. E algumas vezes aqueles dardos, eles tinham uma estopa na frente com combustível, eles colocavam fogo e jogavam para que chegasse até o soldado. Como a vestimenta daquele soldado era, de certa forma, precária, e se ele não se defendesse, pegava fogo, inclusive nele, além do próprio dardo bater nele. Então o texto diz, olha o seguinte: nós precisamos, sobretudo, ele fala, além de tudo, pegar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E por que Paulo agora está falando para os irmãos de Éfeso isso? Porque nós vivemos numa batalha espiritual. É verdade que nem toda doença, nem tudo que chegou, que a gente considera de negativo, nem tudo aquilo que a gente considera de mal, é algo que o inimigo criou. Porque tem coisas que a gente vai lá e pega com a própria mão. Se você foi lá e arrumou uma encrenca com a vizinha, problema seu. Óbvio que não é meu nem de Deus. Você foi lá, arrumou uma encrenca com ela. Aí você se acerta com ela. A própria Bíblia fala isso. Agora, se a vizinha, ela se levantou contra você, do nada, isso é uma batalha espiritual, isso é uma guerra espiritual. E como é que a gente faz para vencer essa vizinha? A gente pega um escudo, coloca aqui assim, a seta vem de lá e a gente se defende. E como é que a gente se defende na vida espiritual? Esse escudo que a gente está falando, não que eu estou falando, mas que Paulo falou, ele está falando do escudo da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente fala em fé, a gente vê os irmãos franzir a testa, porque assim, fé. Tem momentos que a gente está passando que tudo que a gente não tem é fé. Tem dia que a gente sai de casa e vem aqui para a casa de Deus, e o Márcio nos incita a cantar, e a orquestra está aqui e vai cantar, e a gente diz assim: a vontade não era de cantar, mas quando você começa a cantar, você começa a dizer o seguinte: tudo bem, os problemas, as dificuldades, isso aqui para mim está por aqui, só que
eu tenho fé que o meu Redentor vive e que, por certo, Ele vai se levantar e vai pleitear a minha causa. O que é pleitear? É Ele entrar na sua frente, acima da tua força, e arrebatar aquilo que você precisa restituir de volta. Aleluia. O versículo 12, ele fala exatamente isso, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Se a nossa luta ela fosse só com a vizinha, que eu acabei de fazer o exemplo, estava de boa. Porque eu levantava um muro bem grande, e se ela saísse às 7:30 da manhã, eu saía um pouquinho antes ou um pouquinho depois, eu não cruzava com ela, estava resolvido. E se a pessoa que me ataca é o meu patrão, eu não tenho uma empresa para trabalhar. Eu troco de empresa, pronto. Mas a palavra do Senhor diz que é diferente. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade. É o que o texto fala. Vai além. Não é contra carne e sangue. É contra o império de Satanás. E a gente, quando fala, apesar que eu não gosto de falar desse nome, mas quando a gente luta, a gente fala no nome do inimigo, a gente pensa que é só o bonecão sozinho. Não é. Ele tem todo. Olha quanta gente. É principados, potestades, hostes infernais. É um monte, a irmã falou. É um monte. E daí a gente precisa estar amparado, estar munido com isso. Só que, como os irmãos sabem o que é escudo, que a gente já explanou, já entenderam que nós estamos numa batalha espiritual, e essa é uma batalha, e essa batalha é espiritual, não é uma batalha de carne e sangue, ou seja, só de força humana. A gente precisa entender algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, se a gente for notar, o primeiro detalhe, o texto diz, tomai também. Ele não fala assim, fabricai também. Ele diz, não, tomai. Se ele diz tomai, é porque já está pronto. Ele não mandou, inventa ferramentas, inventa formas de defesa. Não, ele disse, tomai o capacete, coloca o sapato, coloca o escudo, pega o escudo. A ferramenta já está pronta. Aleluia, os irmãos entenderam. Aleluia. E a gente, às vezes, erra, porque a gente tem a ferramenta certa, mas a gente inventa de inventar ferramentas para a gente se defender e às vezes atacar também. E daí, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não vai dar certo, porque a ferramenta está pronta aqui. Quem deixou foi o próprio Deus, usando o apóstolo Paulo para isso. Um outro detalhe que a gente precisa saber é que escudo é uma arma de defesa e não de ataque, como eu já falei. E que aqui é um cenário de batalha. Quando você está num cenário de batalha, a gente entende a necessidade que a gente tem de defender, de se defender e de atacar. Porque a gente não vai ficar só aqui. O assunto de atacar não é meu, é de quem vai falar sobre a espada. Mas os irmãos entendem disso aqui. A gente precisa se defender, a gente precisa, porque eu estou na batalha, eu estou envolvido. Senão eu vou ser alvejado. Alguém vai te atingir. E o inimigo tenta nos atingir de todas as formas, de todos os meios. Aleluia. O texto de Pedro, ele diz, sede sóbrios e vigiais, porque o vosso adversário, ele anda em derredor, não é ao redor é os anjos do Senhor, mas ao derredor, rugindo como leão, para nos tragar. É o texto que fala de Pedro. Só que tem um texto de Lamentações que é incrível. Ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa da gente não ser consumido.
Então, o que eu acho mais interessante, que é Ele que nos protege. Logo, se Ele que nos protege, essa honraria, esse troféu, não é para mim, é para Ele. Soldado de Cristo não ganha honra, porque a honra dele, o louvor é para Ele, a glória é dele. Então, se você estava no meio de uma batalha, Pierre, se quiser baixar um pouquinho o som, pode baixar, aqui o meu retorno. Se você está no meio de uma batalha, e você saiu do outro lado, como foi testemunhado aqui, dizendo, eu tive vitória, eu saí daqui vencedor, foi algo sobremaneira sobre a minha vida. Você pode dizer, mas eu venci em nome do Senhor dos Exércitos, a honra é dele, o troféu é para ele, eu recebi a bênção, mas o louvor é dele. Charamanda agarrada, basúria lá. Aleluia. Então não tem nenhum de nós que somos soldados alistados para essa guerra pode dizer assim, mas eu sou o grande soldado, é porque o meu escudo, eu consegui. Você não conseguiu, Ele que te instruiu, Ele que te orientou, Ele que me deu munição, Ele que inventou armas para mim, porque se eu inventar não vou conseguir vencer. Aleluia. Aí alguém está perguntando o seguinte, tá, agora eu não entendi mais nada. O que você não entendeu? Eu não entendi por que Ele cria armas, e daí eu estou num campo de batalhas, e daí eu vou para a batalha, e é Ele que me defende, porque a misericórdia dEle é a causa de eu não ser consumido. E daí a honra é dEle, a glória é dEle, e eu estou fazendo o que nessa história? Você já parou para imaginar isso aqui? É que nesse reino, nesse terreno de batalhas, nós estamos inseridos, e existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. E é uma briga espiritual, uma batalha espiritual. Daí você fala assim, tem a ver por que eu não consegui sucesso em determinada coisa? Tem a ver também. Tem a ver porque eu não estou conseguindo atingir lá a minha meta lá em vendas? É possível. Tem a ver porque vem tanta doença lá em casa? Faz sentido também. Não quer dizer que seja, mas pode ser. É porque nós estamos num campo de batalhas. E são dois reinos. E os reinos, de certa forma, eles se respeitam. E daí eu, como soldado, estou inserido nesse campo. Por que eu tenho que estar munido de armas? Porque eu não posso deixar uma lacuna, eu não posso deixar uma brecha, eu não posso deixar um espaço para que o meu inimigo possa me atingir. Lembra por que Davi matou o gigante? Porque o Senhor deu força para ele. Mas sabe onde é que a pedra pegou? Pegou exatamente no lugar que estava desprotegido. Então nós estamos aqui nesse campo, Wellington, é porque a gente está com essas armas e nós não podemos deixar brecha. O que é deixar brecha? Deixar brecha é dar legalidade. No campo jurídico, legalidade é eu abrir precedente, eu conceder. É eu dizer assim, você pode atuar. A partir do momento que eu digo assim, e como é que eu deixo ele atuar? Como é que eu abro brechas? Como é que eu deixo precedentes? Como é que eu faço isso? Como é que eu abro essa lacuna? Dado a minha vida diante de Deus, diante das minhas palavras negativas, diante dos meus procedimentos negativos. Quando a Bíblia condena qualquer movimento meu, qualquer atitude minha que é negada pela palavra do Senhor, eu estou abrindo precedentes para o inimigo, para ele atuar na minha vida. Aí ele chega para o reino de Deus e diz assim, olha, o Senhor não pode fazer nada, Ele está abrindo espaço para mim, então se Ele abre espaço para mim, eu vou entrando nele. Isso que a Bíblia diz que Ele não nos devora de uma vez, porque as misericórdias dEle são a causa da gente não ser consumido.
Aleluia. A gente abre uma brecha espiritual para que Satanás venha agir na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Quando a gente entende isso, a gente pode ter uma vida espiritual um pouco melhor diante de Deus. Quando a gente dá espaço para o nosso inimigo, estamos dando legalidade. E a legalidade abre precedentes, ou seja, é uma autorização para que aquele tenha possessão. É o que eu escrevi aqui. Mas sabe por que a gente, no meio dessa guerra, a gente abre precedentes, a gente abre uma lacuna, a gente deixa um espaço para o inimigo nos atingir? É porque a gente começa a achar que a gente é muito bom. Porque a gente começa a achar que a gente é muito forte. E daí é um problema, Márcio. É um problema. Se a gente prestar atenção, Jesus está com Pedro. E Pedro, que estava também num campo de batalhas, ele disse: mestre, o senhor fica tranquilo, está comigo, está com Deus. O senhor pode ficar tranquilo, não te estressa, mestre. Se alguém vir, eu pego da minha espada e eu destruo ele. Um dia anterior ele tentou partir a cabeça do soldado no meio. O soldado virou para o lado, ele errou, aí pegou na orelha. Jesus foi lá e catou a orelha. Foi lá certinho, não sei como é que ele conseguiu, colou a orelha do soldado. Pedro, ele disse: eu sou o cara. Eu posso, eu aconteço. E disse para o mestre: mestre, eu vou contigo até o fim, fica tranquilo. Era para o mestre falar para ele isso. Tem vezes que a gente não fala, mas as nossas atitudes dizem tudo. Fica de boa aí, mestre, fica aí, nem te preocupa comigo. Isso aqui, isso é moleza para mim. Num campo espiritual, numa batalha espiritual, nada é moleza. Porque eu tenho, por exemplo, 44 anos. Sabe quantos anos tem Satanás e os seus demônios? Muito mais do que você está imaginando que ele tenha. Se eu tenho alguma experiência, a experiência de 44 anos, menos 12 anos, menos 10 anos, dá 34. Sabe quanto que isso significa para eu concorrer com Satanás? Nada. Nada. Ele é estrategista, ele é maligno, ele é astuto. Eu nem arranco, ele já me destruiu. Mas as misericórdias dele, aleluia. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, você está muito galanteador, rapaz. Você nem conhece você direito. Esse é o problema, a gente não se conhece direito. E a gente pensa que pode muita coisa, onde na realidade a gente não pode nada. E Jesus disse para Pedro: ontem mesmo Satanás queria te cirandar como trigo. Sabe o que é cirandar? É pegar e sacudir. Mas eu não deixei. Sabe por que eu estou em pé aqui? É porque muitas vezes eu quis ser bom, mas Satanás quis me cirandar, mas a misericórdia dele me segurou. E eu estou aqui. Sabe por que eu sou pastor? É porque a misericórdia dele tem se estendido para mim. Aleluia. Não sei se você está entendendo. Acho que você está entendendo o que o Senhor está falando contigo hoje à noite. Mas um dia Deus está num determinado lugar e chega Satanás. E Deus pergunta para ele: de onde que tu viesse? Ele disse: eu vim de visitar a terra. Ele disse: visse o meu servo Jó? Ele disse: vi. E daí, como é que ele está? Oh, pergunta, né, Deus? Por quê? Ele está bom, de bem, né? É o homem mais rico da terra. Ele tem tudo. Sabe o que o Senhor falou para ele? Então toca.
Só não toca na saúde. Para eu encerrar o que o Senhor tem colocado no meu coração, Ele conhece a tua estrutura. Só que nesse campo, nessa área de batalha espiritual, nós precisamos confiar no Senhor. Hebreus capítulo de número 11 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a prova. Eu estou esperando algo, mas é algo que já está aqui comigo, porque eu tenho fé que Ele está aqui, mas eu ainda não vi. O teu inimigo será derrotado. Começa a adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, crente que se considera muito crente, que se considera muito poderoso, ele está exatamente na zona mais perigosa da batalha espiritual, porque ele está na zona de perigo. Ele está no front de batalha, porque crente que se acha muito, não, deixa comigo, eu faço tudo. Eles, não, eu não vou ficar aqui atrás na batalha, não, eu consigo, eu vou para frente, e ele vem para frente. Mas cuidado, é o que o Senhor fala comigo, cuidado, porque Ele pode achar uma brecha, e nessa brecha Ele te atingir. Cuidado. Quando eu era pequeno, ia para a escola dominical e a professora cantava: cuidado boquinha o que fala, cuidado pezinho onde pisa. E essa musiquinha continua aqui dizendo a mesma coisa para mim, Jerusalém. Cuidado mãozinha o que pega, o Salvador do céu está olhando para você. Charamando que vassoura e candalai. Para encerrar, eu vou falar para você que nessa batalha nós não estamos só, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Diante dele todos os reinos, todos os principados, todas as potestades do ar, elas se dobram, elas respeitam, porque Ele é Deus. Xaramandagahá, aleluia. Dá para cantar Os Reinos se Prostram? Dá? Aleluia. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está na frente. Eu vou fechar minha Bíblia. Talvez você disse: eu vou hoje lá e o pregador vai pregar, vai arrebentar. Eu não vim aqui para arrebentar. Eu vim aqui para aprender junto com você e dizer: Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Eu vim aqui porque o meu coração tem que se derramar diante da Tua presença. E eu preciso entender que eu não posso abrir precedentes para o inimigo. Mesmo que muitas vezes é difícil, porque o dia a dia da gente é complicado. Mas Ele diz: eu estou contigo. Sou eu quem te animo. Sou eu quem adestro as tuas mãos para a guerra. Sou eu quem te faço um vencedor. Sou eu quem te coloco de pé. Pode ser que você está sentindo um soldado ferido, alvejado na perna, na coluna, no braço, mas o Senhor está dizendo: eu te restauro, eu te levanto, eu te dou forças, eu te dou ânimo, eu te dou vida, aleluia, porque eu sou o Senhor dos exércitos, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Vamos cantar de novo? Os reinos se prostram, os povos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei,
para dizer que tu és o Senhor. Se levante, cante, adora o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Seu reino, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você está preparado para receber uma oração e para receber aquilo que o Senhor pode fazer na tua vida? Eu já fui na frente receber oração. Ótimo. Mas se você quiser aqui receber uma oração para você saber como se comportar em meio a essa batalha, como é que você usa direito esse escudo, como é que você usa essa couraça, como é que você usa esse cinto, como, de que forma? Só Ele. Sabe, uma coisa que os discípulos me ensinam e me impressionam, eles estavam do lado de Jesus, viam Jesus curar, eles viam Jesus fazer milagre, eles viam Jesus ressuscitar mortos, eles viam Jesus pregar, e Jesus pregava como ninguém. Só que ninguém chegou para Jesus e disse: Jesus, ensina a gente a pregar, ensina a gente a curar, ensina a gente a fazer mortos ressuscitar. Eles disseram: não, ensina a gente a orar. Oh, aleluia! Aleluia! Adore ao Senhor, exalte o nome dEle. Aleluia, aleluia. Eu passei demais do meu horário, demais. Desculpa, meus irmãos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Deus, aqui estão os teus filhos. Ministramos uma palavra, eu ministrei uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o assunto era sobre escudo. E falamos sobre batalha espiritual. E esses irmãos, essas irmãs vieram à frente, sabe por quê? Tu sabe, eles estão contando para ti. Cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma limitação, cada um tem um detalhe, tem um porém, tem um porquê, e está falando para ti: Deus, tu sabe o detalhe. Tem gente aqui que está rindo, está legal, mas no fundo é uma angústia. Aquela irmã, ela trouxe inclusive a identidade. Com certeza a identidade e documento não é dela, é de alguém que ela vem buscar um socorro, buscar que o Senhor venha fazer algo. Ela veio dizer: Senhor, eu não posso, eu estou no meio de uma batalha espiritual, eu estou fazendo de tudo para não ser atingida, mas por favor me dá a vitória, Deus. Eu não a conheço, mas tu conhece. Sabe o nome, sabe onde ela mora, sabe o que ela necessita e sabe quando e como trazer essa vitória para a tua filha. E eu ministro na vida dela em nome de Jesus Cristo. O Senhor me dá essa autonomia para ministrar sobre a tua filha, da mesma forma que o Senhor me dá autoridade para ministrar sobre esses irmãos, sobre essas irmãs, em um nome de Jesus Cristo. Eles entendem perfeitamente que se chegaram até aqui é porque a tua misericórdia alcançou eles. Isso é muito ciente na cabeça deles. Então a glória, a honra é tua. E como ministro do Evangelho, eu ministro as tuas bênçãos sobre os teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Márcio. Obrigado aos obreiros.